Boa noite, então. Começaremos, então, a tratar a respeito da apresentação do Seis Sigma, né? Antes da gente iniciar a apresentação, importante destacar que eu fiz um vídeo curto anterior para fazer uma introdução a respeito do Seis Sigma, né? A respeito do Seis Sigma, então, eu fiz um compilado que trata a respeito do assunto, né? O que a gente vai comentar, né? A respeito de como é que funciona o Seis Sigma, né? Uma comparação, ali tem algumas perguntas e respostas, então, comparação do Seis Sigma com a ISO 9001, entender um pouquinho do que vem a ser a ideia do Black Belt, Green Belt, né? Yellow Belt, que é a questão das faixas, né? Faixa preta, faixa verde, faixa amarela, assim como também a gente vai trazer uma questão do histórico do Seis Sigma. Então, esse material eu fiz baseado, né, em autores sobre o assunto, mas antes, no vídeo anterior, que é uma introdução, eu trouxe de como é que eu tive conhecimento a respeito dos Seis Sigmas, relatei a respeito de um professor da Unicamp, que ele também explica de como é que foi a tradução e a compra dos direitos autorais para trazer e fazer a tradução a respeito do Seis Sigma no Brasil, tá? Então é bem interessante. Esse material aqui não é especificamente do livro dele, por isso que uma das ideias ali a respeito de atividade e trabalho é justamente, né, assistir o vídeo para fazer uma produção textual. Estamos estudando, né, quem está vendo esse vídeo depois. Seis Sigma, né? Como é que surgiu, né? E até é importante, antes até de falar do Seis Sigma, eu trouxe uma citação aqui do Ishikawa, né, do Kaoru Ishikawa, que ele diz assim, ó, né, a respeito das medições. A turma que está comigo, tendo a aula de gestão da qualidade, a gente já, né, tiveram a oportunidade de estar comigo no semestre anterior, onde a gente falou a respeito de organização, sistemas e métodos. Então, assim, a gente tem todo um histórico de conversas, né, onde nós trabalhamos diversas ferramentas, a gente abordou a necessidade de medição, né, e conversamos também que para boa organização, e até ao longo desse semestre também, que para a empresa obter resultados, né, ela ser consistente, é necessário que exista uma medição, né? Então você imagina, por exemplo, que você decida, né, atravessar o Atlântico, né, com uma embarcação, só que você não tem um painel de instrumentos. Então você não tem uma bússola para saber se você realmente está indo na direção certa, a carta náutica, se você não consegue, não está medindo, né, a quantos nós você está com a embarcação, então fica realmente, para não dizer muito complicado, ou praticamente impossível o cara chegar realmente, né, com êxito. Qual que é a ideia? Se você tem o objetivo, definiu o objetivo e estabelece, né, indicadores e formas de medir e vai monitorando o processo, vai medindo, você vai, né, tentando, entendendo em que situação que você está e você vai buscando, né, mudanças que tragam realmente melhorias para o seu processo. Essa é toda a ideia. Tá? Essa é a ideia aqui, nosso pensamento na questão dos Seis Sigmas, né? Você fazer mudanças, não simplesmente mudanças, mas mudanças que tragam melhorias no seu processo para que você tenha melhores resultados. E dentro de tudo que a gente foi estudando, inclusive em outras ferramentas, né, a importância, né, da medição do desempenho, inclusive também da medição do calibrador. A gente falou, inclusive, isso muito quando a gente falou a respeito da ISO 9001, tá? Então tá, Kaoru Ishikawa diz o seguinte: realizar medições é tão importante que é impossível dizer que qualquer avanço no controle da qualidade depende do progresso dos sistemas de medição. Portanto, é óbvio que antes de analisar um processo, devemos avaliar, sobre os pontos de vista da estatística e da engenharia, os métodos de medição utilizados, né? Como é que surgiu o Seis Sigma? O Seis Sigma, ele nasceu em 1987, né, e o objetivo era capacitar a Motorola, né, empresa que a gente conhece muito forte com a questão de telefonia, para enfrentar seus concorrentes. Lembrando que nesse período aqui, né, a Motorola era líder, né? Na época o pessoal até tem um nome mais popular ali para aquele aparelho maior da Motorola, por exemplo, que a gente tinha no Brasil, né? Me lembro disso em 1998,
comecinho dos anos 92, por ali, né? Tinha aquele telefone Motorola grande e a Motorola era a líder, né, de mercado. Então, surgiu para capacitar a Motorola para enfrentar seus concorrentes. O que acontece, né? Os concorrentes fabricavam produtos de qualidade, né, com preço menor, né, e com uma qualidade dependendo até superior. Então, a ideia era justamente o quê, né? Utilizar de uma ferramenta para melhorar, né? Melhorar o quê? Ter um produto melhor, com um custo mais baixo, ter uma melhor produtividade. A partir de 1988, quando a Motorola foi agraciada com o Prêmio Nacional da Qualidade, o Seis Sigma tornou-se então conhecido, foi a ferramenta que ela utilizou, né, como programa responsável pelo sucesso da organização, né. Infelizmente, o material ele conta sobre outras empresas super bacanas, né, e o mundo é muito dinâmico, né, então, assim, apesar da ferramenta ser o máximo, né, às vezes ele vai trazer situações de empresas que implantaram um sistema e hoje em dia a empresa já nem está entre nós, né. Então, assim, o mundo também é dinâmico, então a ferramenta, ela vai de todas as formas auxiliar, né, mas às vezes a empresa, numa questão de estratégia ou uma outra coisa, ela não consegue atender ali a um mundo tão dinâmico. Isso. Entre o final da década de 80 e o início dos anos 90, a Motorola obteve ganhos de 2,2 bilhões de dólares com o programa, né? Interessante mencionar, porque vai dizer assim, pô, realmente então me interessou saber sobre o assunto. Com isso, outras empresas começaram a implementar com sucesso o programa, e a divulgação dos enormes ganhos alcançados por elas gerou um crescente interesse pelo Seis Sigma, né? Que passou a ser considerada a metodologia da qualidade para o século XXI, né? Então, assim, pô, essa é a metodologia, vamos adotar. Se eles estão tendo esse resultado que está sendo anunciado, vamos verificar aí o quanto que é importante. Lembra que eu falei que, para vocês, quem não assistiu, vai assistir depois do vídeo, né, que eu conhecia quando eu comecei a ler a respeito do Jack Welch, da General Electric, da GE. No entanto, essa explosão da popularidade do programa não deixa de ser algo preocupante, né? Isso aqui é da autora, que ela diz assim, porque muitas empresas que se consideram ter implementado os Seis Sigmas podem não estar fazendo na realidade e arriscando-se a colher o fracasso em breve. Então, mais adiante a gente vai trazer algumas situações ali que vai dizer o que é o Seis Sigma e o que não é, tá? Eu vou trazer um quadro esquemático daqui a pouquinho. A partir da divulgação do sucesso da Motorola, outras empresas, né, como Asia Brown Bovin, né, Allied Sinan, General Electric e a Sony passaram a utilizar os Seis Sigmas. Né? Na ABB, ali a sigla, né? Foi obtido um ganho médio de 898 milhões por ano em um período de 2 anos, com redução de 68% nos níveis de defeitos e 30% nos custos de produção. O que está acontecendo é o seguinte, trocando uma ideia. A gente teve a nossa aula, nós falamos a respeito de custos da qualidade, vocês recordam. E aqui a gente está falando de grandes empresas. Então vocês imaginem o seguinte, imagine uma empresa que ela tem um faturamento de 100 milhões, para a gente pegar um parâmetro, 100 milhões de dólares, por exemplo, 100 milhões de dólares. E daí ela consegue ter uma redução lá naquele custo da qualidade, para ela conseguir ter qualidade em 10%, ou que o custo dela, perdão, que o custo dela é em torno de 15% ou 25%, ou 25%, e ela consegue de 25% reduzir para 15%. No processo, ela faz alterações. Como a gente está falando de um faturamento muito grande, né, se ela conseguir reduzir custos com retrabalho, com reprocesso, melhorar, garantir a qualidade e tudo mais, imagine que ela consiga, né, digamos assim, ó, você conseguiu de um faturamento de 100 milhões de dólares, reduzir ali esse gasto com questão da qualidade, que gerava retrabalho, em 10% do que era o equivalente ao faturamento que você tinha defeitos. São 10 milhões. Ah, professor, 10 não, mas 5. São 5 milhões. Então, esses valores são expressivos, né? Essas empresas, elas têm faturamento de bilhões, né? Então, você ter ali alterações, melhoria nos processos, melhoria nos projetos, vai trazer resultados fantásticos. O que a gente está mostrando aqui, né, é uma ferramenta, uma metodologia para que você estruture, né, essa melhoria, tá? E aqui é justamente Seis Sigma. Aí diz, também houve uma diminuição de 87 milhões de dólares no custo de material comprado por meio da extensão do programa Seis Sigma aos fornecedores da empresa.
Já a Lion Simon, né, desde a implementação do programa em 1994 até 1998, obteve ganhos de 1,5 bilhões de dólares e treinou 6 mil pessoas. Um grupo de 3 black belts e um site da empresa executou um projeto cujo retorno foi de 25 milhões de dólares. Aqui, acho super legal, bacana, Six Sigma, show de bola, né? Tem diversas pessoas que treinam, esse vídeo vai estar no YouTube, então diversas pessoas que talvez estão trabalhando, vão fazer treinamentos do Black Belt, vão dizer, pô, isso aqui realmente é o demônio, é foda, né? Mas assim, ó, também tem que lembrar o seguinte, né? A gente passou por todo um processo de desenvolvimento tecnológico, né? Parte das empresas, elas fizeram o quê? Elas trouxeram o que elas tinham do físico para o virtual, e elas trouxeram um maior contato com o cliente, com o fornecedor, facilitando essa troca de informações utilizando a internet. Então, às vezes, onde tinha uma falha de comunicação e o pedido saía errado, deixou de ter. Às vezes aparece aqui, né? Por quê? Porque foi um trabalho dos black belts e tudo mais. Então, assim, você vê realmente, você tem situações que você tinha toda uma equipe, né, fazendo a questão de visitas e tudo mais, você começa a trazer isso tudo para o meio virtual, é todo um processo, né? A gente vivenciou nesse período, né? Um processo de globalização, um processo de digitalização, um processo de uso de tecnologia cada vez mais avançado, que vai fazer o quê? Com que você busque, né, através do estreitamento do relacionamento com seu fornecedor e com seu cliente, né, através da tecnologia de informação. Por exemplo, tem situações aqui que eles vão mencionar, que é êxito do Seis Sigma, que é mencionado o seguinte, que a empresa deixa de fazer o pedido, que quem começa a fazer o pedido é o próprio cliente. A gente tem nosso acadêmico aqui, né, o Tiago, então ele comentou, a gente já teve várias oportunidades, inclusive quando a gente estava com aulas presenciais, onde ele comentou hoje em dia de como é que funciona o sistema da empresa onde ele trabalha, que é show de bola. Então você vê que tem toda uma automação e possibilita que ele tenha um resultado hoje muito superior ao que as pessoas conseguiam ter, ou que a própria empresa dele conseguia ter. Então, assim, Seis Sigma é o demônio, né? Mas tem todo um desenvolvimento tecnológico e, junto a isso, conseguiu que a gente tivesse um resultado fantástico, né? Se alguém não gostar dessa informação e o vídeo estiver no YouTube, pode comentar no vídeo depois, tá? Fica à disposição. Já o Jack Welch, o CEO da GE, começou a se interessar pelos Seis Sigmas a partir da experiência na Ally, né? Simon. Em 1996, o primeiro ano do programa da GE investiu 200 milhões de dólares para treinar 200 Master Black Belts e 800 Black Belts, né? O Master é acima, a gente vai ver mais adiante. 800 Black Belts, né? Black Belt, né? E Master Black Belt é a questão das faixas, né? Então, assim, faixa preta é um black belt, um master black belt, né? Então é um mestre faixa preta, tá? É a ideia, já que a gente tem a questão do Japão, né? Toda a questão da cultura e aprendizado, né? A gente tem empresas fortíssimas, a gente estuda, inclusive, né, não só em gestão da qualidade, mas em outras áreas, a questão, né, da Toyota, é um estudo de caso fantástico, toda a produção da Toyota, show de bola, tá? E aqui eles trouxeram a questão, inclusive, né, da questão do Black Belt, Green Belt, tá? Então, eles treinaram 200 Master Black Belts e 800 Black Belts na metodologia Seis Sigma. Em 1997, a GE investiu 250 milhões de dólares para treinar cerca de 4 mil Black Belts e Master Black Belts, tá? E mais de 60 mil Green Belts. A gente comentou no vídeo anterior de um profissional da Unicamp que foi fazer o treinamento por pessoa custava, só existia uma empresa que fazia nos Estados Unidos, né, 40 mil dólares. E mais 60 mil green belts dentre uma força total de trabalho de 222 mil, né? No entanto, o investimento foi recompensado, então eles fizeram todo aquele investimento, né? É claro, você faz um investimento grande, esse investimento, né, ele não necessariamente, obrigatoriamente vai retornar imediatamente. Vocês estudam, tem a disciplina de administração financeira orçamentária, onde vocês aprendem, né, a trabalhar com análise de investimentos para verificar se vale a pena ou não. Os autores que trazem a respeito do Seis Sigma, eles dizem, né, alguns deles dizem que nem sempre é possível mensurar.
gosto bastante de cálculo também, né, e é claro que existe uma dificuldade muito grande para o diretor de você dizer assim, olha, vai lhe dar resultados fantásticos, você vai investir 250 milhões de dólares, mas não dá para mensurar assim, né? Se a gente está falando que todos os 6 sigmas é mensurar, é óbvio que o gestor também ele quer mensurar qual que é o resultado que ele vai ter. É claro, estar à frente do mercado ou estar, né, acompanhando, seguindo, compreendendo as mudanças que o mercado vai estar executando, vai fazer com que você esteja dentro ou fora do mercado. Como assim, professor? Se o cara ficar defasado, ele se torna obsoleto, ele está fora do mercado. Entretanto, a gente tem empresas, né, das nomes que tem aqui, Kodak e tudo mais, né, que, tipo, beleza, eles tinham todos os 6 sigmas, mas não era isso. O professor disse que o 6 sigma não serve. Não, ele é fantástico, tá? Mas eu estou aqui com administradores que têm um conhecimento fantástico, eles vão pegar o que tem de melhor dos 6 sigmas e vão aplicar, né? Ou vão treinar, enfim, tá? Mas o conhecimento aqui é o que é válido e importante. Aí diz assim, né? Mas somente em 97, então, que eles tiveram retorno, né? A GE aumentou a sua receita operacional de 300 milhões de dólares, né? Em 1998, os 500 milhões de dólares investidos nos 6 sigmas foram recompensados por ganho na ordem de 750 milhões de dólares. E em 1999 foram obtidos ganhos de 1,5 bilhões de dólares. Tá? Esse é o resultado aqui que eles estão trazendo. Lembrando que a GE ela passou por todo um processo que não só o 6 Sigma, o GQL elogiou muito o 6 Sigma, muito bom, né, mas eles passaram uma análise também de identificar o que eles poderiam obter maiores vantagens, né, maiores benefícios e retornos. Né. Esse vídeo no YouTube vai dar bomba, né? Dependendo, fala alguma coisa, quem é muito apaixonado, existem muitas pessoas que trabalham especificamente vendendo treinamentos, né? Então, para o cara que vende treinamento, ele vai dizer, não, o cara tem que fazer, que senão o cara não é nada. Né? E o que eu quero mostrar para vocês é que a pessoa consegue ter um excelente retorno, né? Tem toda a metodologia, todo o conhecimento, mas não necessariamente você precisa pagar os 40 mil para fazer lá o treinamento, ou não vai ser o certificado dos 40 mil que vai fazer a diferença, né? Vou ter que botar esse vídeo no privado depois. O 6 Sigma é uma estratégia gerencial, disciplinada e altamente quantitativa, que visa aumentar a lucratividade das empresas através da otimização dos produtos. Então, o que ele vai fazer, né? Otimização de produtos e processos, com o consequente incremento da satisfação de clientes e consumidores. Parte da propaganda que cerca o programa promete milagres rápidos, mas o 6 Sigma só funciona se ele for implementado com rigor e disciplina. As decisões devem ser baseadas em dados e na metodologia estruturada do DMAIC. A gente trabalhou a respeito, né, de DMAIC quando a gente falou sobre o ICM, mas vou mostrar aqui para vocês. E vai mostrar uma outra forma estruturada, uma outra da metodologia, tá? E é imprescindível um profundo comprometimento da alta administração. Por quê? Vocês viram que os investimentos são altos, o resultado, né? É claro, uma ideia de milagre, mas às vezes o resultado não é imediato, então é importante que a alta administração esteja comprometida, que senão ela vai simplesmente abortar o processo, vai dizer nunca mais quero ouvir sobre o assunto, e na hora que era para colher os frutos, acaba não colhendo, tá? Quais são suas maiores vantagens? Então, vantagens, né? Aqui diz, características, né, do autor, únicas e muito poderosas da sua abordagem. Mensuração direta dos benefícios do programa na lucratividade da empresa, elevado comprometimento da alta administração, né, e a infraestrutura criada na empresa com papéis bem definidos para os seus patrocinadores. O que eles vão fazer? Eles vão colocar qual que é a atribuição de cada um. Isso é muito importante, tá? Não precisaria ser a questão das faixas, mas é justamente entender assim, ó, que é necessário que esteja alguém que esteja apoiando, né, é necessário que você tenha alguém que conheça a ferramenta, mas não tem um papel de liderança, então quem tem papel de liderança, e você vai fomentando, né, e instruindo eles com o máximo de informações. É claro, as faixas não são assim, né, é que nem no karatê e no judô. Então a pessoa tem o conhecimento, né, da ferramenta, processos estatísticos, a partir do momento que ele vai evoluindo nesses conhecimentos, ele pode ir adquirindo e ganhando ali a questão das faixas, né?
dependendo da situação, vai envolver não só o conhecimento, mas um papel de liderança, então ele vai crescendo ali nas faixas, tá? Os métodos estruturados para alcance de metas utilizados no programa DMAIC, né, para a melhoria do desempenho, é uma sigla, tá? Do desempenho de produtos e processos, e DMADV, né? Não consigo pronunciar que nem faço com DMAIC. Para o desenvolvimento de novos produtos e processos. E o foco, né, está na satisfação do cliente e do consumidor. Lembrando que eu comentei que aquele profissional da Unicamp, ele fala inclusive do modelo Kanban, que foi nosso assunto da aula passada, utilizando aqui junto com os 6 sigmas, ok? No que diz respeito aos benefícios, vale destacar que, por meio do 6 sigma, as empresas podem: 1, né, reduzir o percentual de fabricação de produtos defeituosos. 2, aumentar o nível de satisfação do cliente. 3, reduzir o tempo exigido no desenvolvimento, né, aquela questão do desenvolvimento do produto. 4, reduzir estoques, percentual de entregas com atraso e custo. E 5, né, aumentar o rendimento dos processos e do volume de vendas. Então, desde que foi criado, o 6 sigma já sofreu modificação? Sim, né? Então, a gente tem, né, a ideia, diz assim, ó, o 6 sigma, algumas questões que eu tinha colocado junto. Sim, mexi na ordem e já coloquei a questão. O 6 sigma já sofreu várias modificações desde o seu início, né, desde que se começou a falar sobre o 6 sigma, ele já sofreu modificações, vocês vão ver que ele pode também, né, sofrer mais modificações, sem que isso signifique que deixa de ser o 6 sigma, né? Por exemplo, o método, né, DMAIC, que vem da sigla, né, tipo, definir, medir, analisar, né, aprimorar e controlar, né, ou aperfeiçoar e controlar, implementar, substituiu o antigo MAIC, que era medir, analisar, aperfeiçoar e controlar, como abordagem padrão para a condução de projetos 6 sigma, de melhoria do desempenho de produtos e processos. Além disso, outras técnicas não estatísticas, tais como as práticas do Lean Manufacturing, né, que vocês estudam lá, fala até do sistema Toyota, mas foram integradas ao 6 sigma, sistema de produção, né, dando origem ao Lean 6 sigma. Outra modificação foi o surgimento do método, né, que é a sigla, né, DMADV, que é, né, definir, medir, analisar, né, o design, que é a questão do desenhar ou projetar, né, e verificar, tá? Que é utilizado em projetos cujo escopo é o desenvolvimento de novos produtos. Então, o DMAIC ele é muito utilizado, mas quando a gente está falando de desenvolvimento de novos produtos, a gente usa, né, a metodologia DMADV, tá? Eu trouxe ela detalhada, e o que a gente vai ver é o seguinte: ele vai trazer a metodologia mostrando assim, em cada uma das etapas, como se fosse um fluxograma, e que ferramentas podem ser utilizadas. As ferramentas, nós já trabalhamos quando nós abordamos a respeito de organização, sistemas e métodos, vocês estiveram no semestre passado. Então, assim, o nosso conhecimento ele é um crescente, né? Então, assim, já trabalhamos a respeito de fluxograma, né? Diagrama de causa e efeito, histograma, gráficos, né? Gráficos de dispersão, né? Histograma, mapeamento de processos. Mapeamento de processos a gente trabalhou, inclusive, quando a gente falou sobre a ISO 9001. Então, assim, eu não vou puxar novamente o assunto. Ele vai mostrar o quê? O que é aquela etapa e que ferramentas podem ser utilizadas para aquela etapa, né? Então, situações ali para criação de ideias, utilização do brainstorming, né? Vocês lembram lá, tempestade de ideias, brainstorming. Então, a gente vai ver a nomenclatura, mas não necessariamente a gente vai trabalhar, porque isso nós temos a oportunidade de trabalhamos a respeito de organização, sistemas e métodos, né? Eu acredito que eu tenha um acadêmico que não tenha feito talvez a disciplina comigo, mas me coloca à disposição também para qualquer dúvida que venha surgir, né? Aliás, dúvida de qualquer um de vocês, tá? Então, aí um questionamento, né? Como é que ficam os outros programas da qualidade com a implantação do 6 sigma, né? Esse aqui ele traz, esse era do autor, que ele traz a versão da ISO 9001, 2000. A gente sabe que não está na versão 2015, nós tivemos aula com a versão 2015, tá? Mas beleza, com o material anterior ele diz, olha, o 6 sigma ele não vai substituir a ISO, tá? Já que cada um deles possui diferentes objetivos. A ISO 9001 é um sistema de gerenciamento da qualidade, enquanto o 6 sigma é uma estratégia gerencial para a melhoria do desempenho do negócio. No entanto, o 6 sigma ele vai dar sustentação às normas, né? Tipo assim,
você tem a ISO e você pode utilizar do Six Sigma justamente, né, para melhoria dos seus processos, questão da padronização, obter melhores resultados em tempo mais curto, menor a redução do desperdício, né, e auxilia a empresa a satisfazer aos requisitos da norma. Nós tivemos, quando falamos sobre a ISO, que a empresa ela vai ser certificada, né, se ela atender os requisitos. Então, o que é? O que a empresa se propõe e se ela atendeu. Assim como na implantação da ISO, a empresa adota o Six Sigma também, assim como na implantação da ISO, a empresa que adota o Six Sigma também passa por auditorias e recebe alguma certificação, um questionamento. Né? Qual instituição emite e regulamenta a certificação? Ela é periódica? Porque a gente viu que a certificação da ISO, né, ela existem os órgãos, né, que vão justamente, né, certificar o sistema de gestão da qualidade e dizer que ela, né, está apta e que depois você tem, né, de 3 em 3 anos você vai renovando ali o seu certificado e que você também faz auditorias internas, você vai mantendo. Então diz assim, ó, não existem auditorias para a certificação de empresas que adotaram o Six Sigma. Existe sim procedimentos para a certificação dos especialistas do programa. Então, assim, não existe a certificação Six Sigma, o que existe é o quê? Uma certificação de que a pessoa passou por um treinamento para ser um Green Belt, um Black Belt ou um Master Black Belt. Qual a importância da estatística nos projetos desenvolvidos nas empresas por meio do Six Sigma? Então, diz assim, ó, uma das características do Six Sigma é a tomada de decisões a partir de conclusões resultantes de estudos de fatos e dados, né? Sair do achismo, né? Então, assim, a decisão é tomada com base em dados, né? Então, você verifica ali, com base nas informações, que nem eu comentei para vocês, né? Já fiz toda uma pesquisa, inclusive esse material vai para o YouTube de outros autores, outros vídeos, e daí tem profissional que vai falar sobre o Six Sigma, e daí começa a ensinar a pessoa a fazer cálculo de média, moda, mediana, né? Mas para entender o seguinte, né? Que existe toda uma preocupação com o cálculo, analisar ali se é uma situação atípica ou se é uma questão costumeira, né? Como é que deve ser tratado, como é que você vai trabalhar os dados. De acordo com as etapas de um método estruturado de análise de Mike, né, ou de MADV, em lugar das decisões baseadas no achismo e na experiência. Então, o que se busca, não só com o Six Sigma, mas com outras ferramentas, e que era o que os gurus da qualidade sempre disseram, que você tem que tomar decisões baseadas em fatos e dados. Né? Aquele vídeo que a gente comentou, ele faz algumas considerações ali como se fosse o controle estatístico do processo, e daí ele faz algumas considerações. Como eu vou deixar que vocês vejam, depois vocês comentem ali, mas bem interessante. Né? Nesse contexto, as técnicas estatísticas são muito importantes para a coleta e análise dos dados apropriados. Essas técnicas são totalmente integradas às etapas, né, das duas metodologias que a gente vai conversar adiante. Quanto tempo é necessário para implantar o Six Sigma? Já que a gente fez muito comparativo, e já que um dos questionamentos é muito a respeito da ISO, né, quanto tempo leva, né, para que consiga implantar a certificação? A certificação ISO a gente conversou, né, inclusive falamos sobre a implantação. Mas quanto tempo leva para eu conseguir implantar o Six Sigma na empresa? Aí eles falaram assim, olha, os primeiros resultados, eles surgem num prazo de 4 a 8 meses após o início da implementação. Quanto à consolidação de uma cultura, né, do Six Sigma na organização, é necessário um prazo maior de aproximadamente 18 a 36 meses. Né? Então, aqui é uma forma de você até conversar com o seu gestor, né, já que a gente comentou da importância do comprometimento da alta direção, porque é feito um investimento de capacitação dos profissionais e é importante que eles saibam, né, que toda essa consolidação dessa cultura Six Sigma pode levar um tempo um pouco maior, né? O que eu estou querendo dizer assim, vai ser feito um investimento alto na capacitação da equipe e se a alta direção, né, esperar ter o resultado em 2, 3 meses, né, dependendo, excelente, tomara que sim, né,
mas se não, imagina você fazer todo um processo de capacitação da equipe e o projeto ser abortado, né, ser eliminado, o projeto descartado, ele em 8 meses, 7, ou meio ano, porque não deu resultado. Eles estão querendo trazer, né, os autores, é justamente assim, olha, leva um prazo maior e até que você consiga a cultura, né, é um tempo um pouco maior. Esse prazo realmente é longo, né, talvez é justamente para que você consiga, né, com tranquilidade, a equipe implantar as mudanças necessárias e melhorias. Algumas características, né, a escala, ela é usada para medir o nível de qualidade associado a um processo, transformando a quantidade de defeitos por milhão, por isso é o 6 sigma, em um número de escala sigma. Quanto maior o valor alcançado na escala, maior é o nível de qualidade. A meta é chegar nos 6 sigmas, ou seja, 3,4 defeitos para cada milhão de operações utilizadas, ou processadas, né, realizadas. Então, o objetivo, o que é? É, tipo assim, é praticamente zero defeito, né? Então, assim, para cada 1 milhão de operações, né, 3,4. E a ideia do benchmarking, a gente trabalhou em benchmarking OSM, que é justamente, né, comparar o nível de qualidade de produtos, operações e processos, inclusive, né, fazer uma análise ali em relação a outros setores da própria empresa, né. A estatística é uma estatística calculada para avaliação do desempenho das características críticas para a qualidade em relação às especificações. A filosofia defende a melhoria contínua dos processos e a redução da variabilidade, né, na busca, a gente falou praticamente zero defeito. A estratégia é baseada no relacionamento existente entre o projeto e a visão, né, de levar a empresa para o seu melhor, né, ou ser a melhor no seu ramo. Aqui, o que vem a ser a ideia, né, entre algo que seria já, né, 4 sigmas corresponderia ao quê? A 99,38%, né, de acertos. O 6 sigmas significa, né, 99,999966. Então significa o quê, né? Por exemplo, ó, comparação entre o padrão, né, do 4 sigma e os 6 sigmas dentro da organização, né, casas depois da vírgula, né? Então eu tenho, seria como, por exemplo, 7 horas de falta de energia elétrica por mês para uma mudança radical, não deixar a máquina parada, não deixar com que isso aconteça. Então, 1 hora de falta de energia a cada 34 anos. 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana, numa comparação com 1,7 operações cirúrgicas incorretas por semana. Então, vai dependendo do ramo de atividade, né? Então, você imagina, você tem um volume muito grande, você ter 5.000 cirurgias incorretas é uma coisa, né? 3.000 cartas extraviadas para cada 300.000, então uma carta extraviada para cada 300.000. 15 minutos de fornecimento de água não potável por dia para 1 minuto de água a cada 7 meses. Exemplo ali de extinção do 4 por 6 sigmas, né? Então é, né, 3,4 por milhão, né? E 0,52, só para a gente pegar um parâmetro, é a taxa de mortalidade em voos domésticos nos Estados Unidos, tá? Então, para a gente ter um parâmetro do que vem a ser a ideia dos sigmas aqui, né? Ó. Essa aqui, ó, é a nossa, né, taxa de mortalidade hospitalar devido a erros, né? Contas de restaurantes, receitas médicas, processamento de folhas de pagamento, manutenção de bagagem. Ó. Aqui está escrito manuseio, né? Mas é questão ali de falhas, né? Então, assim, ó, onde é que estão e onde é que se quer chegar, né? Então, taxa de mortalidade hospitalar, né? Onde é que está e onde é que quer chegar. Então, 6.000, aqui, quase 5.000 ali, né? Por milhão, a chegar a 3,4 por milhão, tá? O ppm, né? É partes por milhão, tá? Esse é o ppm, 3,4 partes por milhão. Assim, fala 6 sigma, 3,4 ppm, partes por milhão, né? Então, aqui, ó, o que vem a ser, né? Do 2 sigmas até chegar aos 6 sigmas. Então, defeitos por milhão, 308.060 até chegar em 3,4 por milhão. Né? E aqui o custo da não qualidade. Lembra que a gente teve aula sobre o custo da qualidade? Então, aqui, né, uma tabela que traduz o nível da qualidade para uma linguagem, né, questão financeira. Quanto é que é o custo da não qualidade para a organização? E ela vai melhorando os seus processos, a gente vai trabalhar, né, a ideia da metodologia para melhorar o processo, para que esse custo seja reduzido. O custo reduzido, cada vez o custo menor, significa o quê?
Se eu tinha uma boa parte, né, daquele meu faturamento comprometido por não ter qualidade, que é assim, ó, eu vendo produto, mas daí o cliente diz assim, ó, eu não quero esse produto, eu não aceito, estou devolvendo o produto. Ou você, digamos, você vende o produto, depois você tem que fazer um recall, chamar o produto, corrigir, alterar, então isso tudo vai gerando custos da qualidade, né? Prejudica a imagem da empresa, então a ideia é o que, que é? Que você não tenha, né, defeitos, que você não tenha retrabalho, que você trabalhe de forma preventiva, para que isso faça com haja diminuição do custo da qualidade e que nem a gente viu, vai aumentar o resultado da empresa, tá? Vai fazer que nem a gente viu nos slides anteriores, que o pessoal comentou, poxa, que legal, né? Que era tipo o retorno que daí as empresas tiveram, né? Em milhões, bilhões ali de dólares. O método de Mike, né, que é um dos elementos da estrutura do Seis Sigma, é a construção das equipes para executar projetos que contribuam fortemente para o alcance das metas estratégicas da empresa. E é realizado com base nesse método que vem, né, justamente aqui, ó, da sigla em inglês, né, que é definir, define, né, measure, analyze, improve e control. Então, definir com precisão o escopo do projeto. A ISO também é a ideia, lembra do escopo que a gente viu lá, a cláusula 4? Medir, né, determinar a localização ou o foco do problema. Analisar, determinar as causas de cada problema prioritário. Improve, melhorar, propor, avaliar e implementar soluções para cada problema. E controlar, né, garantir que o alcance da meta seja mantido a longo prazo. Quero fazer uma consideração importante, que é o seguinte: não necessariamente uma mudança vai gerar uma melhoria, né? Para que você tenha uma melhoria, é necessário que você tenha um objetivo. Simplesmente mudar por mudar não significa nada, né? Então, tipo assim, ó, às vezes, digamos, troca um gerente, né? Daí, num determinado departamento, eles falam assim, olha, a gente está trocando várias coisas, fazendo várias mudanças aqui na empresa. Tá, e como é que vocês estão medindo o resultado, né? Ou qual que é o objetivo? Por quê? Porque você mudar as coisas de lugar, ou mudar as coisas, se você não tem bem claramente o que é o objetivo, né? É tipo girar em círculos, né? É que nem você ter alguém remando de um lado ali da canoa, o outro tá parado, daí você vê que depois a canoa, no final, ela ficou girando, né? Então, é importante você definir bem certinho ali, né? Qual que é o escopo, fazer a medição, analisar a melhoria, tá? Para que não seja mudança por mudança, mudança que gera melhoria, essa sim é desejada, tá? Aqui, né, visualmente até mais bacana, colorido. Então, definir com precisão o escopo, né, define, measure, determinar a localização ou foco dos problemas, determinar as causas, né, propor e avaliar, né, aqui no improve, implementar soluções, a ideia da melhoria, e depois garantir que o alcance da meta seja mantido a longo prazo. Né? Não adianta também a empresa, ela precisa realizar uma melhoria e essa melhoria acontece no mês seguinte, tá tudo igual, né? Tipo dieta, assim, né? Às vezes a pessoa vai lá, faz uma dieta, o cara fala assim, meu, emagreci 5 quilos. Aí agora, como é que tá? Não, cara, me empolguei, emagreci 5 quilos, fiquei tão feliz, comi tanto que agora engordei 6, né? Aqui as etapas, né? Então, definir. Aí ele diz, ó, quais são cada uma das etapas, que nem eu falei, e as ferramentas que podem ser utilizadas. Então, o Seis Sigma, ele é uma ferramenta, aí você vai utilizar, né, para ele, metodologias, como a questão do Mike, e daí você vê que tem várias ferramentas ali para cada uma das atividades, né? Então, ferramentas que inclusive a gente já trabalhou, né? A questão gráficos, carta de controle, né? Controle de processo, análise de séries temporais, análise gráficas ali de linha, né? Então, ele vai trazer, ó, desde, né, das atividades, descrever o problema do projeto e definir a meta, aí depois avaliar o histórico de problema, avaliar se o projeto é prioritário para a unidade, se o projeto deve ser desenvolvido, porque aqui, ó, aqui tem um ponto bem importante que a gente vai ver, que é o seguinte, se, dependendo da situação, ele vai como no fluxograma, né? Se não for interessante, ele vai para um outro,
né? O objetivo é o quê? É trazer o máximo de retorno e resultado para a organização. Então, o projeto deve ser desenvolvido, depois eles avaliam que não. Então, selecionaram um outro projeto. Lembra, a gente vai ter as equipes, né? Black Belts, Green Belts, então ele busca um outro projeto. Se sim, definir os participantes da equipe e suas responsabilidades, as possíveis restrições e suposições e o cronograma, né, inicial ou preliminar. Identificar a necessidade dos principais clientes do projeto e definir o principal processo envolvido. Isso aqui está no definir. Aí eu tenho medir. Aí você tem a questão da missão e as atividades, né? Aqui do lado ele traz diversas ferramentas para a gente fazer, e daí ele diz assim, ó, a meta pertence à área da atuação da equipe? Se não, atribuir a área responsável. Se sim, ele continua, tá? Esse material eu deixei disponível e consta também nas apostilas que eu trouxe para vocês. Aí depois, analisar o processo, ele definiu o escopo, né, identificou os responsáveis, aí ele fez as medições, agora ele faz aqui a análise, né, identificar e organizar as causas potenciais do problema, priorizar as causas. Lembro das nossas aulas de OSM, né? A questão das causas, dos efeitos, aí você prioriza as causas, que daí entra justamente o diagrama de Pareto, que daí a gente fez, montou o gráfico em sala, então ele bota assim, matriz de priorização, né? Ah, professor, eu vou utilizar aqui diagrama de Pareto, beleza? Ó, aqui em cima, ó, diagrama de causa e efeito, brainstorm. Então, qual que é a ideia? A ideia é o quê? Ao invés de você buscar uma mudança, eu quero buscar uma mudança por si só, aqui o Seis Sigma ele vai te apresentar o quê? Um modelo estruturado, né, uma metodologia, ele vai dizer assim, como é que eu vou utilizar para implantar o Seis Sigma? Vamos utilizar a metodologia DMAIC, né, do inglês, né? Define, Measure, né? A ideia qual que é? Você ter estruturado uma sequência e daí você vai fazendo a sequência aqui com a organização. É claro que depende muito de empresa para empresa. Então, que nem a gente viu, os casos são grandes, você tem uma empresa gigantesca, então é necessário você atribuir, né, qual que é a responsabilidade de cada um, os departamentos todos se conversando e tudo mais. Professor, na pequena empresa eu também faz também, né? Mas você vai acompanhando e vai utilizando. Ele traz ali as ferramentas sugeridas, né, para que você utilize como parâmetro ali para conseguir desenvolver cada uma daquelas atividades. Então a gente foi, né, definir, medir, analisar, aqui, né, improve. Aí ele faz aqui, né, priorizar as soluções potenciais, avaliar e minimizar os riscos das soluções prioritárias, a ideia da melhoria. E o C, que é o controlar, para justamente, né, fazer com que essa melhoria ela permaneça no longo prazo, tá? Esse material ali está todo disponível para vocês. A lógica do Seis Sigma, foco no alcance das metas estratégicas da empresa, uso de ferramentas e métodos mais complexos, né, como o DMAIC e o DMDF, né, DMDF. A gente vai falar sobre Design for Six Sigma, a gente está falando do DMADV, utilizado ali para novos produtos, né, para projetos. Treinamentos específicos para a formação de especialistas, os BELTs, que é os cintos, né, BELTs, de cintos, que conduzirão os projetos Seis Sigmas, né, e ali, como resultado, aumento da lucratividade da empresa, redução de custos, otimização de produtos e processos e incremento da satisfação. Lembra que eu comentei o papel de cada um dentro da organização? Aqui eu tenho, ó, os belts aqui, né, ó, desde o white belt, no nível mais operacional, yellow belt, supervisão, green belt, staff, black belt. Vocês veem aqui, ó, que já desde o green, black belt, já é um papel mais de liderança. Então, aqui ele tem o conhecimento do operacional, conhece as ferramentas, vai utilizar, né, das ferramentas, né, dos gráficos e tudo mais, toda a questão estatística, né, para avaliar, mas ele não tem um papel tão de liderança. Também ele traz a situação, ó, do Master Black Belt e quais são as atribuições. Então, Master Black Belt, assessorar, né, os apoiadores, os sponsors e os champions e atuar como mentor do Black Belt. Ele é mentor do Black Belt. Tá? Black Belt, liderar as equipes na condução de projetos multifuncionais, preferencialmente ou funcionais,
e o que cada um deles aqui tem, né? Ó, champion, né? A gerência, apoiar os projetos. Um sponsor. Sponsor é um apoiador. Hoje em dia a gente tem muitas palavras do inglês que a gente usa com muita facilidade, até por causa do YouTube, né? Eles falam, seja um apoiador do nosso canal, seja um sponsor, né? Então, é um apoiador, é o principal executivo da empresa, promove e define as diretrizes para a implantação dos 6 Sigmas. E um sponsor facilitador, né, o facilitator, sei lá, né, assessora o sponsor do 6 Sigma na implantação do programa, tá? A gente falou sobre o método de Mike, que a gente já tinha comentado quando a gente trabalhou em OSM, né? E o que a gente vai falar agora é a respeito do outro modelo, como sendo até uma melhoria, né? Que é utilizado quando a gente tem projeto de novos produtos. E que daí também é chamado, né? A ideia também antes aqui até do que é Design for Six Sigma, né? Que vem da sigla, né? DFSS, Design para o 6 Sigma. É uma extensão do 6 Sigma para o projeto de novos produtos e processos que surgiu na GE, ao final da década de 90. Conforme mostrado na figura, né, a gente vai ter a figura, o DFSS pode ser definido como uma abordagem metodológica sistemática, caracterizada pela utilização conjunta de métodos estatísticos de engenharia. Quando adequadamente empregado, permite que a empresa lance no mercado o produto certo, no prazo mais curto e com custos mínimos. Tá? Então, aqui algumas concepções do que é e o que não é, né? Então, o que é correto? É uma valiosa metodologia de apoio aos processos de desenvolvimento de produtos, é uma metodologia, né, analítica e mais complexa e com características próprias, que integra a engenharia de sistemas e técnicas estatísticas, né? E daí vai fazendo mais algumas considerações ali, depois eu vou pedir para que vocês olhem com bastante atenção, tá? Quando que ele deve ser utilizado? Quando se pretende criar, né, um novo produto ou um novo processo, que é justamente o pensar dele, né, diferente de você estar avaliando já um processo, um procedimento repetitivo em andamento. Então, assim, para todo um processo de desenvolvimento de um novo produto, né, aconselhado a utilizar, né, o Design for Six Sigma, que é o DFSS. Aqui, né, princípios básicos deles: identificação das especificações dos clientes, né, as colunas ali que sustentam, né, desdobramento ou flow down das especificações, construção ou flow up da capacidade e modelagem. Nos próximos slides, quando a gente for comentar ali sobre o modelo, ele vai trazer ali a tradução ali do português do texto ali. Ó, aí eles trazem, né, uma imagem assim que a primeiro momento pode até assustar um pouco, mas né, a sigla, né, então é definir, medir, analisar, desenhar e verificar, e daí aqui, ó, design, daí eu tenho aqui, ó, início do processo. Aí ele faz todo aqui, ó, define claramente o novo produto ou processo. Se identificar que ele é viável, ele vai para a próxima etapa aqui, ó, que é o medir, beleza? Se achar que não, ele é abandonado, ele vai para um novo, começa um novo, ó. Aí ele começa aqui, ó, definir, daí ele é viável, daí ele vai para uma próxima etapa, que é a medição. Depois, analisar, né, de seja viável. Aí depois ele vai mais adiante aqui, ó, que é o design, né, que é desenvolver o projeto detalhado, né, ok, e depois verificar, tá? Então, esses pontos aqui, ó, eu trago eles mais detalhados. Achei que eu tinha ele colorido, mas eu acho que eu não tenho ele colorido. Aí eu tenho, né, desde aqui do definir, então, definir o mercado-alvo, analisar a concorrência. Se vocês observarem, todas as matérias que vocês vão tendo, elas vão se complementando, né? Então, assim, ó, eu tive uma matéria lá de marketing, não sei se foi com o professor Tiago, que vocês tiveram, ou com o professor Belli, né? Que daí ele falou sobre, né, analisar o mercado, o público-alvo, aí você começa a fazer análise e tudo mais. Aqui, o que o departamento de qualidade trouxe? Falou assim, vamos fazer de uma forma estruturada. O que as empresas precisam não adianta ter, digamos, só lá o departamento lá de marketing, vamos trazer tudo aqui para essa metodologia. Então, ela vai desde, né, de elaborar a justificativa para o desenvolvimento do projeto,
por que é necessário fazer, por que a gente está fazendo esse projeto, né, até avaliar o potencial de mercado desse novo produto, tamanho atual e futuro, definir o mercado, e aqui, ó, lembrando, né, na direita ele vai sempre trazendo ferramentas para cada uma das etapas. E a ideia, o que é? É que você vá fazendo, trilhando, né, um caminho, desde aqui da definição, aí ele vai identificar. Se o projeto não for viável, ele abandona. Se ele for viável, ele vai para o próximo passo, que é a ideia da medição. Aí ele traz as atividades da medição. Então, estudar as necessidades dos clientes, realizar pesquisas qualitativa, quantitativa, identificar e priorizar as necessidades do cliente, aí depois, né, realizar uma análise detalhada do mercado. É um passo a passo, tá? A gente tem tudo estruturado. O medir, aí depois o analisar. Na hora de analisar, se o projeto chegar lá na análise e ele não for viável, abandona e vai para um outro. Se ele for viável, daí você faz todo, né, a concepção dele ali, a ideia do design, que é o quê? Desenvolver o projeto detalhado do produto, construção do protótipo em si, realizar de modo interativo testes funcionais dos protótipos, né? Aí depois do design, vai justamente para o verificar se ele for viável. Aí as etapas aqui do verificar. Iniciar a produção em pequena escala, produção piloto, né, até que depois sumarizar o que foi aprendido e fazer recomendações para trabalhos futuros. Então, o que eu trouxe hoje para vocês, é claro que a gente está falando de uma forma mais sintetizada, mas é mostrar para vocês assim, isso, o que eu estou mostrando para vocês é assim, ó, existe uma estrutura, esse material aí é bastante importante e interessante, vai depender da realidade de cada situação da empresa. O que você vai fazer? Ah, eu vou desenvolver um novo produto, um novo processo. Ah, tive todo o material a respeito do Seis Sigma, pego o Seis Sigma e vou fazendo uma análise de início, do começo ao fim, né? Ah, professor, eu gostei muito daquele material do modelo Kano. Também é uma possibilidade, né? A gente, é bem interessante o modelo Kano, né? O QFD que a gente conversou, né? Que é justamente desdobrar ali aquela voz do cliente para as características do produto. Se a gente for observar, a gente não precisa, digamos, né? Dependendo, você vai, claro, você vai priorizar uma ou outra metodologia, mas você verifica que elas se complementam, né? Então, por exemplo, no momento ali que você precisa ter esse contato com o cliente, aquela ferramenta do QFD vai fazer a tradução da linguagem do cliente para a especificação técnica, e tudo isso faz parte aqui do que a gente está vendo aqui da metodologia para desenvolvimento do novo produto. Aí aqui, né, a gente já comentou qual deles que a gente vai utilizar. Se a gente estava medindo ali um processo, vai utilizar o DMAIC, mas se for para um novo produto ou um novo processo, né, DMADV. Tá? Aqui eu trago uma comparação ali dos dois, e eu trouxe as imagens coloridas para ficar até mais legal e mais bacana, né? Aqui é importante, alguns alertas, né? Alerta quanto ao uso do Design for Six Sigma. Os pontos abaixo devem ser objetos de atenção, então fiz questão de frisar e trazer. O período de retorno de um projeto, né, geralmente é superior ao de outro projeto em execução de Mike. Claro, por quê? Porque ele é mais detalhado, né? Isso ocorre em função do tempo necessário até que o novo produto seja lançado e avaliado pelo mercado. Podem passar entre 6 e 12 meses após o lançamento do produto, até que se obtenha quantificação dos resultados e dos impactos do projeto, DFSS. Então, o que ele está querendo trazer é o seguinte, né? Converse na empresa, né, com a diretoria, ou com a organização como um todo, para que elas tenham conhecimento, assim, ó, que é uma mudança de cultura, que vai ser fantástico, o resultado vai ser bacana, né, mas para que eles não tenham aquela sensação, assim, que é algo que, tipo, comprou, pagou, já está usando, já está perfeito, já mudou tudo, né, e que é algo que vai levar. Tem sim, tem sim. É muito... um exemplo que a gente conversou ali era a própria Compaq, a empresa autônoma aqui de Blumenau também tinha a questão dos black belts e tudo mais, trazia a nomenclatura, tá? E tem outras empresas também que tem, eu só não sei se elas continuam utilizando e como é que elas fizeram. Lembrando que você não precisa ter
Você não vai ter uma certificação Six Sigma. O que foi feito foi o seguinte, foram capacitados profissionais para trazerem para lá. Então, do nomes que eu falei ali, é justamente porque a gente visualizou, mas nada impediria de alguém, digamos, ter, né, feito toda a capacitação e talvez, às vezes, não ter utilizado a nomenclatura, por exemplo, tá? Aí, continuando, né, é muito difícil fazer o cálculo do resultado financeiro de um projeto, de modo que esse resultado possa ser auditado e validado pela controladoria da organização. Aqui foi onde eu falei para vocês que, para mim, no meu entender, pesa, né, a mensagem aqui do autor, pelo seguinte, né, como é que você vai... se a gente fala que tudo é importante mensurar, como é que você vai dizer que a controladoria não vai mensurar? É óbvio que ela vai mensurar, né, mas é importante que você especifique, então, como é que vai acontecer essa medição, né? Esse fato é consequência de que os problemas estão sendo evitados e não corrigidos. Nesse caso, o cálculo do retorno financeiro seria bem mais simples e imediato. E, além disso, busca-se alcançar uma oportunidade de mercado. Tá? Aqui trouxe só algumas considerações que é importante um controle do sistema de medição, né? Um controle do processo de medição. Então, a forma que ela é medida e o calibrador é importante. Foi o que a gente viu também quando a gente abordou a respeito da ISO 9001, né? Você tem um ponto específico que você trabalha, né, a medição quando você vai medir o processo, você tem, digamos, um instrumento para medição e verificar se esse instrumento está medindo de forma correta, né? Então, aqui eu tenho, ó, o processo produtivo a ser gerenciado, as entradas e as saídas, e aqui eu tenho o processo de medição, que também deve ser, né, confiável. Aqui alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, ó, fluxograma do processo de medição de uma característica da qualidade de uma peça. Então, atividade, exemplos aqui, né? Retire uma peça, diferente entre a peça devido à amostragem. Preparar a peça para medição, método de preparação, materiais para preparação. E ele vai trazer, no próximo slide, que acho que é o nosso último slide, o que pode influenciar ali como na variabilidade do sistema de medição. Então, o sistema que vai medir, o que pode acontecer? O próprio instrumento vai sofrendo desgastes, então ele vai acabando cometendo alguns erros na hora de medir, então o cuidado que tem que se ter, né, e deve ser sanado. A posição em que o item a ser medido é colocado no aparelho de medição pode influenciar também nos resultados. Condições ambientais, então mudam-se as condições ambientais, vai ter uma variabilidade nesse resultado. Emprego de procedimentos de medição inadequados, o procedimento não é adequado para medir, então você vai ter um resultado que vai distorcer, você vai tentar utilizar o sistema, mas você não está realmente conseguindo controlar, você está fazendo de uma forma equivocada. Treinamento insuficiente do avaliador faz com que daí, então, não se capture a informação correta, e a falta de calibração do aparelho, né? Então, você tem aparelho que vai, né? Você tem um controle da temperatura, você tem um controle a respeito do ruído, né, a produção em si, e essa medição, esse sistema também tem que estar sempre sendo, né, auditado e controlado para que não haja a informação errada, né? Às vezes você tem uma informação ali que decaiu a produção melhorou um monte, quando você vai ver o sistema que está medindo é que está com problema, não é que teve alteração na produção, certo? Senhores, a gente conversou de uma forma bem breve, né? Eu conversei de uma forma mais rápida, porque a leitura em si, né, digamos, ler ali cada uma das etapas seria algo que seria cansativo e não seria viável. A recomendação qual que é, né? O material está disponível, então, assim, havendo interesse ali, né, não questão do interesse, mas tipo assim, né, conforme a necessidade, vocês vão ver que vocês vão ter necessidade de acompanhar, e você tem como se fosse um checklist, um passo a passo ali da estrutura dos modelos e metodologias. Eu estou bem satisfeito ao longo do semestre, porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar com uma quantidade grande de ferramentas, né, e metodologias, e vocês têm todo esse material agora disponível, né, para atuação profissional, né, e para, né, aprimoramento pessoal de cada um de vocês. Agradeço pela presença, vou encerrando o vídeo por aqui.